Ô pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Caipira Mazaropinho e no vídeo de hoje eu vou contar uma história que pouca gente conhece. Vocês sabiam que o Mazzaropi teve um rival? É mesmo! E se você não é inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade, viu? Aproveita, já carca o dedo aí, viu? Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e ó, quando acabar esse vídeo, comenta aqui também para não ficar de olho o que você vai falar. Tá bom? Roberto Garbini sempre foi uma pedra na botina do nosso grande Mazzaropi. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história do rival do Jeca. Roberto Garbini. Esse nome é muito conhecido pelos atores e atrizes do Brasil. Ele é um humorista nascido no Paraná. Gente, ele começou no circo muito pobre, como todo lutador naquela época, né? E ele fazia um tipo muito parecido com o do Mazzaropi. Porque entre as décadas de 30, 40 e 50, todo artista humorista puxava para o lado do caipira, né? Usava da imagem do caipira para fazer humor. E com Roberto Garbini não foi diferente. Tanto Roberto quanto Mazzaropi se conheceram no circo pelo Brasil afora. Só que nessa época o Mazzaropi ainda não era o grande nome nacional, né? Então os dois se encontravam, faziam participações em circo, enfim, e por aí. Tanto é que os dois eram até amigos. Só que em 1956 e 57, Mazzaropi foi convocado pela Cinedistri para participar de um filme aonde ele seria um grande herói. Seria ele que iria contar a história de Chico Fumaça, uma história criada por Oswaldo Massaini, grande diretor, que vocês ainda vão ver um depoimento nesse vídeo, que ele vai contar um pouco da relação dele com o Mazzaropi, tá bom? Fica ligadinho aí. Roberto Garbini se aproveitou desse nome, né? Dessa história, dizendo que era feita por ele próprio, dizendo que o Mazzaropi contava apenas uma mentira. Olha só, gente. E no ano de 1958, Mazzaropi produziu o filme Chico Fumaça, que conta a história de um homem que salvou o trem, que ia cair, ó, gente, num buraco, nessas imagens que vocês estão vendo aí. O trem carregava um monte de gente, inclusive político famoso da época, e o Chico Fumaça acabou vendo que tinha um buraco na linha. E lá vai Mazzaropi interpretando o Chico, mostrando a cena que, né, foi para o filme, salvando o trem. No mesmo ano, Roberto Garbini foi lá no departamento de artista e registrou o nome dele como Chico Fumaça. E ele parecia muito com o Mazzaropi fisicamente. Vamos lá ver pra vocês verem. Foi aí que começou a grande briga entre os dois. Toda vez que o Roberto ia se apresentar em alguma cidade, em shows de circo pequeno, que foi que sempre o Mazzaropi fez questão de fazer, ele se apresentava como Chico Fumaça, só que com comédias parecidas com a de Mazzaropi, e sempre o nome Mazzaropi era maior nas placas de divulgação. Fazia com o que o público entendesse que era o próprio Mazzaropi, as pessoas pensavam que estavam assistindo o próprio Mazzaropi, e isso passou a prejudicar o nosso Jeca. E com certeza Mazzaropi não gostou nada disso. O tempo foi passando, Mazzaropi deixou esse assunto de lado, e não é que esse danado do homem apareceu outra vez. Mazzaropi já era sucesso em todo o Brasil, produzindo seus filmes com a Panfilmes, e a figura do Jeca foi sempre muito bem representada pela imagem do nosso querido Mazzaropi. E toda vez que aparecia o Roberto Garbini, essa imagem era prejudicada, como eu disse para vocês. Mazzaropi sempre mandava fiscais
né, da sua empresa para impedir que esses shows acontecessem. Até que Roberto Garbini decide fazer cinema. Exatamente, justamente no auge do sucesso de Amácio Mazzaropi, aparece o Roberto Garbini fazendo um filme no mesmo gênero. E o filme, como se chamava? Mágoa de Caboclo, com Chico Fumaça. Dá uma olhada no início do filme aí. Bom, aí a coisa já ficou mais séria. Mazzaropi cortou relações com Roberto e não queria atender ele de jeito nenhum. Roberto Garbini tentou até falar com Mazzaropi e, segundo as informações que nós temos, que é desse jornal que estamos vendo agora, Mazzaropi disse ao jornalista: "Eu nem conheço esse senhor." Para vocês verem o quanto Mazza ficou bravo e chateado, né, com um grande amigo lá dos tempos, do circo, da luta, né, que não precisava fazer aquilo mesmo para estar ganhando nome no cinema. Pessoal, e a luta não parou por aí. Mazzaropi sempre dava um jeito de intervir as apresentações do Chico Fumaça. Afinal, quando ele chegava em alguma cidade, as pessoas pensavam que estava aplaudindo o próprio Mazza, e no fundo era o Roberto Garbini. Só que o tempo se passou, Roberto produziu mais um filme chamado O Jeca e o Bode que Fala, que inclusive teve participação dos próprios atores e atrizes que participaram dos filmes do Mazzaropi. Só que o sucesso e o talento do grande Mazzaropi é incomparável. O público sabia quem realmente era o Mazzaropi, que a gente, né, sorri e aplaude até hoje. E o tempo se passou, a história foi ficando de lado e infelizmente o nosso Jeca foi embora em 81. Pio Zanulli convidou Roberto Garbini para fazer uma nova produção, no mesmo segmento que o Amácio Mazzaropi. E o nome do filme seria A Volta do Jeca. Bom, o público não aceitou de jeito nenhum substituir o nosso eterno Mazzaropi. E isso eu falo por mim. Atrás do caipira Mazzaropinho existe o Pedro Rogério, que não imita o Mazzaropi, muito pelo contrário, está aqui para preservar todo o seu legado e toda a sua história que ele construiu com muito sacrifício e com muita luta. Então, o vídeo de hoje se encerra por aqui. Eu só passei para contar um pouco dessa história. Olha, a dor de cabeça que o Mazzaropi tinha com esse tal de Chico Fumaça. Mas a gente também deixa aqui um registro e o nosso respeito ao talento de Roberto Garbini. Quer ou não, é um grande artista também do nosso cinema brasileiro, que também fez todo mundo sorrir. A toda a família de Roberto, nosso respeito, o nosso carinho e nossa admiração. A intenção desse vídeo foi apenas contar um pouco desse fato que aconteceu na história de Amácio Mazzaropi. E se você não conhecia essa história, comenta aqui embaixo, viu? Conta pra nós. Você sabia que o Mazzaropi tinha um rival naquela época? Olha, nem eu sabia, viu? Faz tempo que eu tô pesquisando isso. Coloca aqui embaixo de qual cidade, de qual estado que você está assistindo nossos vídeos. Comenta pra gente aqui. Eu vou ficar muito feliz de saber da onde você está vendo a gente. Tá bom, pessoal? Até a semana que vem!